Boa noite a todos, pessoal. Vamos dar início no momento na chamada. Estávamos aguardando 5 minutinhos para que mais algumas pessoas pudessem estar presentes, mas sejam todos bem-vindos. E, claro, bem-vinda a Adriana também, por estar aqui presente. Hoje é a nossa convidada, que vai compartilhar um pouco mais agora na nossa chamada inaugural da The Confident Careers, que é um programa novo que nós estamos trazendo por aqui, sobre o processo seletivo para mestrado nos Estados Unidos, na área de direito, que é a sua especialização. E acho que vai ser um momento incrível para que vocês aqui possam conhecer um pouco mais sobre esse processo enfim, como ele funciona e desmistificar principalmente alguns desses fatores que às vezes a gente pode acabar conhecendo, levando em conta as características de processos seletivos do Brasil. E eu espero que vocês possam fazer bom proveito. Então, agora, nesse início, a Adriana vai compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre o processo, sobre a experiência dela, sobre a sua bagagem, e depois vocês podem ficar à vontade para fazerem perguntas se vocês gostariam. Talvez vocês podem fazer perguntas também relacionadas a mestrado no geral, a oportunidades para estudar fora também, que eu tenho certeza que ela terá um repertório excelente. Para quem não sabe, né, eu informei na comunidade, mas a Adriana ela é formada pela Harvard Law School, que é a escola de direito de Harvard, e hoje em dia ela atua como especialista em aplicações pela Fundação Estudar, que é uma grande referência hoje no Brasil entre preparar alunos para estudar fora. Então, Adriana, fique à vontade. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre você nesse momento. Oi, gente, boa noite. Primeiro, agradecer ao Fábio pelo convite. Então, estou super feliz de estar aqui, de poder dividir um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento nessa área também com vocês. E animada para poder falar um pouco sobre esse processo e sobre, enfim, tirar as dúvidas que vocês têm sobre esse processo também. Vou começar me apresentando e aí a gente começa a falar do processo em si. Posso compartilhar a tela aqui, Fábio, para ir começando? Então, vamos lá. Aqui. Só fazendo um adendo, pessoal, então a Adriana vai compartilhar a tela agora com vocês, e se vocês gostariam de tirar alguma dúvida, a gente vai reservar um tempinho especial após a apresentação, assim a gente pega todas as dúvidas ao mesmo tempo. Combinado, tá ótimo. Eu ia pedir isso também. Eu falava, vou falar um pouquinho, sei lá, uns 20 minutinhos, meia hora aí, talvez um pouquinho mais ou menos, e aí depois a gente abre para pergunta no final. Bom, vou começar me apresentando, vou falar um pouquinho sobre o mestrado em Direito, então, como é que é a visão do processo, o que são coisas importantes para terem em mente, e aí, numa terceira parte, para quem está pensando em seguir esse caminho, o que vocês podem começar a fazer para se preparar para, na frente, ter um processo de aplicação mais forte, com maior potencial. E aí, deixa eu passar aqui. Então, me apresentando um pouquinho, como o Fábio falou, eu sou Adriana, eu fiz a minha graduação em Direito aqui no Brasil, então, eu estudei na FGV no Rio, e uma das razões que me levou a fazer FGV foi porque eles tinham um processo de intercâmbio com Harvard, que era uma faculdade, era uma coisa que me parecia muito incrível, e eu olhei e pensei, tá, quero fazer esse negócio, quero tentar ir para lá. Então, isso norteou muito a minha escolha da faculdade aqui no Brasil. E aí, Adriana, esse que você vai começar a falar serve para medicina também? O que eu vou falar, eu estou focando mais no direito, e aí depois, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar em relação ao que eu entendo do processo de medicina, eu fico super à disposição, mas o que eu conheço mais é mais referente ao direito mesmo. Tá, beleza, então, obrigado. Eu sou médico, eu vou tentar ir também. Valeu. Enfim, então eu fiz minha graduação aqui, trabalhei muito na área acadêmica no Brasil, fui fazer esse intercâmbio durante a graduação, ainda passei um semestre em Harvard durante a graduação. Na volta, sabia que eu queria passar um período mais longo, mas a gente sabe, acho que todo mundo, conforme a gente vai aprendendo na vida, acho que os caminhos são sempre pouco claros, né? Então, a gente, às vezes, acha que a vida que a gente vai planejar a carreira de uma forma, ou vai planejar os seus passos de uma forma, e o universo tem outros planos aí, a gente vai adaptando um pouco o que acontece. Então, no meu caso, eu estava estudando, quando eu me formei, estava estudando para fazer concurso público no Brasil, e enquanto isso eu trabalhava na minha universidade, então trabalhava na área acadêmica, sempre falo que eu gosto de trabalhar com gente, e estou contando aqui um pouquinho da minha história, gente, só para... Acho que existe também um
um mito ou uma ideia de que só pessoas com um perfil XYZ conseguem vaga nessas universidades. Então, só se você for de um grande escritório, só se você tiver estudado na Universidade X, só se você já tiver mestrado no Brasil. E eu acho que essas coisas não são necessariamente verdade. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, porque acho que ela é talvez diferente do caminho mais tradicional das pessoas que fazem o mestrado em Direito no exterior. Fui trabalhar, então trabalhei na minha faculdade por alguns anos, com pesquisa, com revisão de texto, e depois sou servidora pública no momento de licença, mas sou servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e trabalhava com uma juíza aqui no Rio por alguns anos. E depois disso, eu estava num ponto de querer pensar o que seriam os próximos passos da minha carreira, e eu sabia que eu queria muito estudar fora, então pensei, acho que o mestrado vai ser uma boa oportunidade de repensar, de entender, de voltar a estudar as coisas que eu gosto, de entender se eu quero mesmo fazer concurso público, planejar meus próximos passos. Então, foi aí que entrou a minha aplicação. Eu apliquei para 5 universidades nos Estados Unidos, então Harvard, Stanford, Columbia, Berkeley e NYU. Foquei nos Estados Unidos porque as áreas do direito que eu gostava eram áreas em que os Estados Unidos eram muito fortes, então uma parte de direito constitucional e uma parte de teorias sobre gênero e sobre igualdade, coisas, imigração, são algumas das áreas que me interessam dentro do direito, e para isso, estudar nos Estados Unidos era melhor do que estudar na Europa, por exemplo. E eu falo que eu fui para o mestrado pensando para entender quais eram os meus próximos passos profissionais, e, na verdade, eu não sabia que os passos profissionais estavam na aplicação e não no mestrado em si. Isso não para dizer que o mestrado não tenha sido excelente. Então, 2019 foi o ano que eu apliquei, passei, veio a pandemia. Então, eu adiei a minha ida um ano. E, nesse processo, eu comecei a ajudar outras pessoas que estavam aplicando, e fui vendo que isso era uma coisa que eu gostava de fazer, que conversava com o trabalho que eu já tinha feito trabalhando na faculdade, então trabalhando com texto, com revisão, com mentoria de alunos, e aí fui, ao longo dos anos, estruturando, voltei ao meu mestrado, falando um pouquinho da experiência do mestrado em si. Eu fui para Harvard, voltei os meus estudos para esses temas que eu gosto, então eu falo igualdade num sentido amplo, raça, gênero, orientação sexual, e imigração, mas também sobre storytelling, ou seja, sobre como contar histórias. Isso é uma coisa que é muito relevante dentro do direito. Eu sempre falo que, na verdade, uma petição, o que você está fazendo ali é contando a história do seu cliente, ressaltando os lados, os argumentos que são positivos para ele. No fim do dia, uma application tem algumas coisas, uma aplicação para fora tem algumas coisas em comum, porque você está ali apresentando a sua candidatura, ressaltando, botando luz nos seus pontos fortes. Então, nas duas áreas, a gente está contando uma história, apresentando uma narrativa da forma que é mais positiva para o seu cliente ou para a sua aplicação. Então, acho que o direito e a aplicação conversam muito. Assim. Então, muito do que eu estudei no mestrado sobre como contar histórias, como ressaltar a argumentação, é muito útil hoje para mim no trabalho que eu faço com aplicações. E aí, me formei em 2022, fui trabalhar na Fundação Estudar, coordenando um projeto super legal da Fundação Estudar, que é de aplicação de jovens brasileiros que estão aplicando para graduação no exterior, e aí eu comecei a conhecer, entender e pesquisar sobre como o processo de graduação funciona, e aí tem coisas em comum com o mestrado que eu já sabia, tem coisas novas, foi um período muito legal de muito aprendizado, e hoje em dia eu tinha a minha consultoria, criei a minha consultoria especificamente para mestrado em Direito em paralelo, e hoje em dia eu trabalho na minha consultoria como atividade principal, ainda na Fundação Estudar algumas horas por semana nesse trabalho de advisor de aplicação, e, enfim, tentando fazer um trabalho mais amplo também, através do Instagram, através de algumas reuniões gratuitas, de divulgar conhecimento sobre esse processo, e de tentar tirar dúvidas e ajudar pessoas que estão passando por esse processo de forma mais ampla. Assim. Falei um monte e ainda estou no primeiro ponto, mas vamos às coisas que são mais interessantes, que são o processo em si. Então, primeiro, o que é LLM? Por que eu estou usando essa sigla sempre? Existem vários tipos. E aí, gente, eu não sei, se eu estiver falando coisas que vocês já sabem,
me aguentem aqui um pouquinho, eu prefiro ir do começo para a gente ter ter um grupo, está todo mundo na mesma página. Então, o mestrado nos Estados Unidos vai ter nomes diferentes em áreas diferentes. Então, por exemplo, um MBA é um mestrado em administração. O LLM é um mestrado em direito. Não me perguntem o que significa a sigla, não sei. Eu sei que é Masters in Law, agora o segundo L, só Deus sabe, não sei. Deveria saber nessa altura, provavelmente. Mas não sei. Mas então, o que eu estou falando aqui do LLM é o mestrado em direito. E aí, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o sistema americano, e aí falar um pouco do que eu vejo que são as vantagens de procurar um mestrado fora. Então, primeiro, acho que é importante entender que o sistema americano de ensino de universidade funciona de forma diferente do brasileiro, e aí é a mesma coisa com a medicina, acho que aí é o ponto em comum. Seguinte, no Brasil, a gente sai com 17 anos e entra na faculdade de medicina, ou entra na faculdade de direito, ou entra na faculdade de administração. Então, você já entra na faculdade da matéria que você quer fazer. Nos Estados Unidos, isso é verdade para algumas áreas. Então, se você quer fazer engenharia, você aplica para cursar engenharia na faculdade, por exemplo. Mas você lá tem muito mais flexibilidade para mudar de curso dentro de uma mesma universidade do que aqui no Brasil, em que você teria que provavelmente fazer um vestibular de novo. E especificamente com o direito e a medicina funciona um pouquinho diferente. Então, você primeiro precisa fazer uma graduação de 4 anos numa faculdade em alguma outra coisa, então não existe sair com 17 anos e fazer faculdade de direito nos Estados Unidos. Você sai e faz uma faculdade de 4 anos em política pública, em economia, em filosofia, em literatura, em alguma área que você queira, e você pode já começar a puxar umas matérias que têm a ver com direito, mas o direito é como se fosse um curso de pós-graduação. Então, você faz os 4 anos de faculdade, e aí depois você aplica para um novo curso, que é o curso de direito, e aí são 3 anos de direitos, 3 anos só de direito. Mesma coisa com a medicina, você faz uma college inicial em uma faculdade, uma graduação em biologia ou em ciências, química, o que você quiser fazer, que tenha a ver ali, e aí depois você vai aplicar para uma faculdade de medicina, para uma med school, que é uma pós-graduação. Então, o sistema é um pouco diferente. No total, eles vão estudar 7 anos, a gente estuda 5, mas eles estudam 3 só de direito, a gente estuda 5 só de direito. Então, cada sistema tem as suas vantagens e desvantagens. E é muito comum nos Estados Unidos as pessoas fazerem os 4 anos, trabalharem em alguma coisa e só depois fazerem faculdade de direito. Então, como regra, os americanos se formam em direito mais tarde do que a gente. A gente se forma com 22, 23 anos. Obrigada pela tradução aqui. Então, Latin Language Magister é o que significa LLM. E a gente se forma com 22, eles normalmente se formam um pouquinho mais para frente, porque tem um pouco de experiência entre uma coisa e outra, e tem 7 anos no total. E aí, por que isso é interessante? Porque o LLM, que é o mestrado em Direito, ele é um curso de 1 ano só. E ele é um curso pensado para quem já tem uma graduação em Direito no seu país de origem. Então, eu, por exemplo, já tinha feito a faculdade de Direito aqui no Brasil, e aí podia aplicar para o mestrado em Direito, para o LLM no exterior. Para quem está lá atrás ainda, então ainda está fazendo, ainda não começou a faculdade, por exemplo, você teria o caminho de fazer uma faculdade nos Estados Unidos e aí fazer uma faculdade de Direito, então fazer como se fossem os 7 anos lá, para você poder advogar nos Estados Unidos. Mas se você já é formado ou já está fazendo, pensa em fazer Direito no Brasil, basta esse 1 ano a mais lá, e com esse 1 ano a mais você pode fazer a prova, o equivalente à OAB americana, e atuar como advogado nos Estados Unidos. Então, o mais comum para estrangeiros é fazer o mestrado em vez de fazer os 3 anos inteiros da faculdade de Direito, porque senão soma com os nossos 5 aqui e fica de direito à beça por 8 anos. Então, esse é o caminho mais comum. E aí, o requisito principal para você poder aplicar para esse mestrado é ter feito uma graduação em Direito no Brasil. E aí, e o último ponto sobre isso é que é um curso muito internacional, assim. Então, como os americanos que
não só americanos, né, mas quem estudou nos Estados Unidos, e em maioria americanos, fizeram os 4 anos de graduação e fizeram já a faculdade de Direito como um segundo curso, como esses 3 anos depois, são poucos os americanos que fazem o LLM. Eles podem fazer, mas como eles já fizeram 4 anos mais 3, mais um ano é muito raro, é mais para quem quer quem quer seguir uma carreira acadêmica. Então, diferente do MBA, por exemplo, em que tem muitos americanos e muitos estrangeiros no curso, no LLM se tem majoritariamente estrangeiros de diversos países do mundo, porque são as pessoas que já têm a graduação em Direito no seu país de origem. E aí, o que é legal? Quais são os ganhos ou por que fazer um LLM, né? Então, acho que tem muitas frentes em que você tem ganhos com esse processo. Desenvolvimento profissional é o primeiro, então o LLM vai te permitir se especializar na sua área, estudar com professores renomados, entender, estudar com referências na área, estudar teorias novas sobre matérias que a gente estuda no Brasil, sobre a mesma área que você estuda no Brasil, ver visões diferentes. Desenvolvimento acadêmico, então você entender, de novo, como é que fazer um estudo comparado, entender como é que a sua área funciona lá, isso vai te ajudar a ser mais criativo nas suas soluções para os seus clientes aqui, nas suas teses, nas suas propostas também, acho que ajuda a gente a repensar um pouco o formato, o sistema, a política pública, ter uma visão de como outros países fazem as coisas, ajuda a ver o que a gente está fazendo de errado e o que a gente está fazendo certo também. Acho que também tem o efeito de fazer a gente valorizar muitas coisas que a gente faz muito bem no Brasil. E as experiências, os contatos que você tem através desse processo. Então, você vai estar cercado de pessoas do mundo todo que têm as mais diferentes experiências no direito. Talvez essa parte seja até mais importante do que acontece dentro de sala de aula, assim, o quanto a gente abre a cabeça, conhecendo pessoas de vários lugares, fazendo amigos de vários lugares, e até profissionalmente fazendo uma rede de contatos de diversos lugares. Então, a gente tem, sei lá, o meu grupo do mestrado, até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp e de vez em quando alguém manda, tipo, alguém conhece um advogado bom, sei lá, na Índia, e aí tem uma pessoa da Índia que fala, eu faço isso, eu trabalho com essa área. Então, vira uma rede toda de apoio e de networking meio para sempre, que é muito valiosa no trabalho depois, assim. E aí, passando para o segundo ponto, que é o que você precisa, né, para fazer esse processo de aplicação. E vou falar aqui muito rapidinho, eu falei que eu ia falar, que talvez eu não desse falar meia hora, mas eu me alongo, eu me empolgo com as coisas, eu vou falando muito, desculpa, gente. Mas falando um pouquinho do que é esse processo. Diferente dos processos de aplicação no Brasil, que tendem a ser muito objetivos, assim, então você tem uma prova para um mestrado em Direito no Brasil, você talvez tenha uma carta de recomendação, mas é uma coisa, você vai ter uma bibliografia, você vai ter uma prova, e aí você vai ser ou não aprovado. No mestrado no exterior, no mestrado nos Estados Unidos e na Europa, a sua análise do seu perfil é muito mais holística, é muito mais completa. Ela vai passar por uma série de coisas que você fez. Então, você vai mandar, por exemplo, a documentação da sua universidade, as matérias que você fez, as notas que você teve. Isso é importante. Mas isso não é a única coisa que é importante. Então, fui um mau aluno na faculdade, isso não acaba com as suas chances de fazer um mestrado no exterior. Porque tem várias outras coisas que vão ser olhadas ali na sua aplicação. Então, a primeira é o personal statement, que é o texto pessoal, de apresentação pessoal. Então, é um texto em que você vai falar sobre a sua trajetória, falar onde você estudou, falar o que você gosta, falar por que você quer estudar lá, com quem que você quer estudar, que área que você quer estudar e por que você quer fazer um LLM. O seu currículo, e aí o currículo, eu sempre falo que parte do mesmo modelo que a gente tem no Brasil, mas os americanos tendem a ser mais detalhistas, então, eu sempre falo, quando eu estou falando de currículo, que número é muito importante, com números que você diferencia o seu currículo de várias pessoas da sua área, que estão aplicando, que vão na descrição de tarefas, o que você fez no escritório ou na área pública, vão ser muito semelhantes de várias pessoas, mas você consegue diferenciar o seu cliente, o seu tipo de caso, pelos valores, pelas quantidades de vezes que você fez aquele processo. É muito diferente você coordenar uma assinatura de um contrato de R$100, de R$1.000, de R$10.000, de 10 milhões de reais. Então,
preciso no seu currículo, porém detalhista. Então, acho que sempre falo que ser detalhista não é escrever muito, mas é escrever com precisão que traga detalhes valiosos ali para o seu currículo. Além disso, você vai precisar de cartas de recomendação. Então, você vai precisar que pelo menos um recomendador profissional e um recomendador acadêmico escrevam uma carta para você. E aí isso vai entrar um pouquinho no que coisas para ir pensando, assim, se vocês têm interesse em fazer isso no futuro. E aí falo já. E aí aqui tem uma parte de essas, são algumas faculdades têm uns textos adicionais. Essa é a ideia principal, eu acho que para quem pensa em estudar no exterior, em qualquer etapa, então seja em graduação, seja em medicina, seja em direito, a sua aplicação no exterior é um quebra-cabeça gigante. E aí ela é montada por várias partes ali. A carta de recomendação é uma parte, o seu texto é uma parte, as suas notas são outra parte. O que você quer é trazer o máximo de informações possíveis para que a pessoa que está do outro lado de admissões possa conhecer o máximo possível sobre você. Então, essa é uma forma importante de pensar. Então, se você está falando determinada coisa sobre você no seu texto, você pede para o seu chefe ou para o seu professor falar de uma outra coisa na sua carta de recomendação. Se uma coisa já está no seu currículo, você não precisa repetir ela no seu texto. Você vai usar o seu texto para aproveitar para outras coisas. Então, pensem sempre nesse processo todo como um quebra-cabeça gigante. E aí, indo para o meu último ponto, assim, são as minhas sugestões de tipo que quem está pensando nesse processo pode começar a fazer ou pode começar a pensar para aplicar. Primeira coisa, para quem ainda está na graduação, ou está fazendo pós, ou está fazendo mestrado, então quem está estudando de qualquer forma, ou vai estudar nos próximos anos no Brasil, é investir nessa trajetória acadêmica. Então, se você ainda está estudando, investir para que você tenha boas notas é relevante. De novo, como eu falei lá atrás, se você já terminou a graduação e não teve boas notas, isso não é o fim do mundo. A gente explica isso na aplicação, então isso não é um problema. Mas se você ainda está estudando, se esforce para ter boas notas, isso vai ser um ponto a mais na sua aplicação. E você pode também, antes de aplicar para o exterior, é muito comum que as pessoas façam uma pós ou até um mestrado no Brasil para fortalecer esse perfil acadêmico. Então, muita gente que foi aprovada no último ano para Harvard, por exemplo, já estava numa etapa acadêmica mais avançada, já tinha terminado o mestrado no Brasil, alguns já tinham começado o doutorado. Então, para algumas faculdades, quanto mais experiência e mais especialidade você tiver, melhor. Um outro ponto que não está aqui, mas antes de eu passar para o segundo, é dar um pouco de tempo também, assim, para quem ainda está fazendo direito agora, é bom você ter pelo menos ali uns 2, 3 anos de experiência profissional antes de aplicar. De novo, como tudo que eu estou falando aqui, não é determinante, ou seja, quero aplicar agora de qualquer jeito, acabei de me formar. Isso é um problema? Não. Mas, tradicionalmente, a maioria das pessoas que aceitam tem um pouco mais de experiência profissional. Isso vai agregar, isso vai somar ao seu currículo, sabe? Então, você vai mostrando que você, além da sua experiência na faculdade, além da sua experiência acadêmica, você tem uma experiência profissional. E, fora isso, você ganha mais concurso também. Eu acho que a gente sai da faculdade com uma visão muito geral de tudo. Conforme você vai trabalhando, você vai afunilando ali o que você gosta, qual área que você gosta. E aí, você aproveita melhor o mestrado fora, já tendo um pouco dessa experiência. Segundo ponto é pensar, você vai ter 2 pessoas, pelo menos, vão ter que escrever cartas de recomendação para você. Então, manter relações próximas com professores, com chefes, nutrir essas relações ao longo do tempo é uma coisa importante para quando daqui a 1 ano, 2 ou 5, você vier falar com esse professor para pedir para ele escrever uma carta de recomendação, ele ainda lembrar quem você é, ou ele lembrar do projeto de pesquisa que você fez com ele, ou do trabalho que você fez. Então, ir trabalhando essas relações e pensando nelas de forma estratégica é importante. Assim, isso foi uma das coisas que norteou o meu trabalho logo depois que eu me formei. Eu tive a oportunidade de trabalhar na FGV e eu sabia que o meu chefe ali poderia me dar uma carta de recomendação que seria valiosa. Então, isso influenciou a minha escolha para aquele emprego naquele momento. Tipo, vou investir o meu tempo aqui porque esse cara vai me dar uma carta de recomendação que vai ser boa depois. De fato, foi. Então, pensar nesses recomendadores, nessas relações. Terceiro é o inglês. Então, para fazer a aplicação para o mestrado no exterior, vocês vão ter que fazer uma prova de inglês que chama TOEFL, que é uma prova que vai medir escrita, inglês escrito, falado, ouvido e
lido. Então, são 4 sessões na prova, todas elas vão ser avaliadas, e você precisa de uma nota relativamente alta para ser competitivo. Isso não quer dizer, eu sei que eu estou voltando sempre a isso, tá? Mas que se você não tem inglês, isso é impossível, mas é uma coisa para ir trabalhando, para na hora que você chegar e for aplicar, o inglês já está, é só fazer a prova, já está mais ou menos resolvido, é só estudar ali um mês intensamente e fazer a prova. Então, ir desenvolvendo o inglês é importante. E, por último, trabalhos voluntários, e aí falando um pouco de maneira ampla, assim, eu acho que o valor de você estar contribuindo com a sua comunidade, de você estar envolvido na sua comunidade, é uma coisa importante. Isso tem diversos formatos, não são só trabalhos voluntários em ONGs, isso são... se você está na faculdade, ainda se envolver com atividades da faculdade, ou se você está no escritório e você tem áreas de atuação de gênero, ou de outras coisas que tenham a ver com você, com a sua área. Se envolver nessas coisas, se envolver em comissões da OAB, se envolver em coisas que mostrem que você está olhando para fora de você, para o lugar onde você está, para a comunidade que você está, e contribuindo de alguma forma em gerar um impacto positivo no ambiente que você se insere, seja ele na faculdade, no seu prédio, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Atividades de extensão são super valiosas, Marcelo. Então, sejam dentro da faculdade, grupos de pesquisa, julgamentos simulados, intercâmbios, artigos, todas essas coisas, quanto mais coisas vocês tiverem para botar no currículo, para mostrar as experiências de vocês, tudo isso vai ser muito valioso nesse processo. É isso, falei meia hora direto, mas acho que eu cobri as coisas principais. E aí agora eu estou super à disposição para o que vocês tiverem de pergunta. Eu entendo, como eu falei, do mestrado em Direito, mas também trabalho com graduação na Fundação Estudar, e ao longo da vida trabalhei com algumas outras aplicações de mestrado para pessoas queridas de outras áreas que estavam aplicando, então entendo um pouquinho de MBA, de História, de alguns outros mestrados que eu já vi. Mas fico super à disposição, seja sobre, enfim, a experiência lá, sobre o direito aqui, sobre como fazer o bar, que eu puder ajudar relativo a qualquer uma dessas coisas de carreira no direito ou internacionalização da carreira no direito, fico super à disposição. Perfeito. Bom, muito obrigado, Adriana. Acho que foi super esclarecedor para assim, meia hora extremamente informativa sobre esse processo seletivo. Espero que o pessoal tenha realmente aprendido um pouco mais sobre ele, como ele funciona. E eu, principalmente, eu tenho uma dúvida agora. Por exemplo, quando você cursa o direito lá fora e você volta para o Brasil, você gostaria de atuar aqui no país mesmo? Existe alguma revalidação, algum tipo de processo que você precisa concluir aqui para você poder atuar na área no Brasil? Então, essa é uma excelente pergunta. Se você, eu falei, né? Se a gente faz faculdade de Direito no Brasil e faz esse 1 ano de mestrado lá fora, você consegue fazer a OAB americana e atuar como advogado nos Estados Unidos. O contrário não é verdade. Então, se você fez a graduação lá e você fez os 3 anos de Direito lá, você não vai conseguir revalidar para atuar como advogado no Brasil. A própria revalidação do mestrado em Direito é muito difícil e quase nunca é aceita, porque o mestrado no Brasil, o CNPq, talvez, entende que são necessários 2 anos de curso e que você precisa apresentar uma tese no final para uma banca. E o LLM não cumpre esses requisitos, é um curso de 1 ano só, e nem todas as faculdades têm uma obrigação de você fazer um trabalho no final, ainda que você tenha ele não necessariamente avaliado por uma banca, então é cada vez mais difícil revalidar o mestrado em Direito no Brasil, que não é uma coisa boa, mas enfim, mas acho que os ganhos não são necessariamente você, se você já fez a graduação aqui, você pode atuar aqui, se você fez a graduação e fez o mestrado lá, você pode atuar lá, mas o contrário, né? Exato. Inclusive, né, como você vai estar lá como mestrado, você já tem a sua formação no Brasil. Então, de certa forma, você consegue atuar aqui, não é limitante. Com certeza. Entendo. Perfeito. Pessoal, então, se vocês gostariam de tirar alguma dúvida agora sobre os processos seletivos, sobre qualquer questão, fiquem à vontade para levantar a mão aqui no Meet mesmo, com esse botãozinho de mão, que eu já consigo reconhecer vocês. E a primeira pessoa que eu vejo aqui é o Helicóptero. Fique à vontade. Helicóptero, talvez se você estiver falando, você está com o microfone fechado.
Absolutamente certo. Já ia falar inglês. Absolutely yes. Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim, boa noite. Boa noite, Adriana. Meus cordiais cumprimentos extensivos a todos os participantes dessa sala. E, nossa, parabenizar primeiro ao nosso Be Confident, porque veio de um momento extremamente oportuno. Essa live aqui com uma pessoa tão especialista com profundo expertise sobre o assunto. Porque, vou explicar, nesse exato momento, eu tenho 200 dúvidas, mas eu vou me ater a umas 2 ou 3 perguntas só, tá? Eu acompanho bastante, desde o final do ano passado, as chamadas de bolsa de estudo para mestrado e doutorados, Estados Unidos e Canadá. Minha prioridade seria Canadá, né? Ainda é, né? Mas me parece um amigo que está fazendo mestrado nos Estados Unidos, ele tem me municiado de informações de que nos Estados Unidos é um pouquinho menos complicado. Eu não sei. É ele que está lá que está dizendo. Vou acreditar. Mas, enfim, eu vou aplicar para uma bolsa de estudo na Universidade de Winnipeg. A deadline é agora 1º de junho, para administração pública. Então, o que eles estão cobrando lá? Aquele statement que você apresentou. Muito obrigado, porque eu estava assim numa dúvida cruel se eu ajustava essa declaração com a minha apresentação que está no CV ou se eu fazia uma espécie de timeline da minha experiência profissional, né? Então, como eu tenho especialização lato e stricto sensu em administração pública, recentemente concluí o mestrado aqui, né, no Brasil, em Brasília, e aí vi essa oportunidade interessante de buscar, né, conhecer como também funciona a administração pública desses países bastante desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá. Então, estava com essa dúvida, aí a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu estou com uma dificuldade muito grande de atender uma das exigências do edital, e é resumir a declaração em, no máximo, 500 palavras. Não que eu tenha uma vida assim super experiente, mas está difícil. E aí eu ia pedir, qual é o foco? Eu gostei muito dessa parte que você já adiantou, de você demonstrar nessa carta, nessa declaração, qual é a sua intenção. Por que você quer estudar lá, né? E eu fiz um parágrafo muito pequeno, de 3 linhas só, e eu acho que eu vou trabalhar mais isso daí. Então, a primeira pergunta é essa: qual é o foco que você acredita que eu devo direcionar nessa minha historinha lá para apresentar essa declaração? Então, vamos lá. Que legal que você está vendo os processos, que tem muita... Canadá e Estados Unidos tem muita oportunidade incrível e tem muita coisa legal para ver. Algumas coisas rápidas, né, sobre esse texto. Então, 2 frases que eu repito sempre, que eu acho que ajudam a moldar o que você vai ter nesse texto, um dos erros mais comuns é repetir o currículo. E o que eu normalmente falo é: o currículo fala o que você fez. O seu statement, o seu personal statement, vai falar quem você é. Isso é uma coisa. E a outra coisa que ele vai falar é por que você fez o que você fez. Então, só repetir o que está no currículo: estudei no lugar tal, fui para o lugar tal, trabalhei no lugar tal, já está no seu currículo, a pessoa não precisa saber. Mas explicar que ganhos você teve de cada experiência, como é que aquela experiência te levou ao próximo passo da sua carreira, por que você gosta da área na área na qual você atua. Então, isso é um pouquinho mostrar algum valor, alguma coisa que te individualize. Então, pensa que a pessoa que vai ler isso vai ler 500 applications. Você quer que ela lembre depois de você como candidato que insira uma coisa aqui, assim. E aí pode ser uma coisa que seja o candidato que... Dificilmente vai ser o candidato que fez a faculdade tal, porque várias pessoas não têm feito faculdades parecidas, mas pensar, pode ser um valor, pode ser até uma coisa assim. Eu já tive uma pessoa que falava, por exemplo, sobre dança. Ela tinha dançado há muito tempo e como a dança
deu resiliência, e aí ela começava a falar da carreira profissional, mas era uma coisa que tinha um diferencial ali, que ela podia ser candidata na dança, por exemplo. Então, pode ser alguma coisa pessoal. Lembrando que o texto não é para ser 100% pessoal, né? Ele é para falar sobre a sua trajetória acadêmica e profissional, mas você pode ter um gostinho ali de alguma coisa pessoal para mostrar quem você é. Então, e aí você vai responder, por que você? Então, por que a pessoa deve selecionar você? O que você está trazendo de novo? O que você gosta naquela área? E porque um MBA, no seu caso, né, um mestrado em administração pública, então, por que faz sentido isso na sua carreira? Como é que isso se conecta com os próximos passos futuros que você quer dar? Isso é uma coisa que a pessoa lendo seu currículo não vai saber, porque o currículo está falando da sua vida para trás. E, por último, porque aquela universidade, eu acho que isso é importante, as pessoas tendem a subestimar. Então, menciona ali pelo menos uma matéria que você quer fazer, tipo, então eu quero ir para aí estudar com o professor X essa matéria, para mostrar que você sabe com quem está falando, que você olhou as matérias daquela universidade, que você não está aplicando ali só pelo nome da universidade. Então, acho que seguir um pouco essas dicas de tentar falar porque você, não repetir só seu currículo e especificar o porquê da universidade, são dicas que dá para você usar. É um sofrimento horrível cortar para 500 palavras. No direito, a maioria tem um pouquinho mais de espaço, mas tem uma universidade que tem 500 palavras e é ruim. E, assim, ainda vou te falar que você está no lucro, porque tem universidades para administração que são 300 palavras. Mas é uma coisa de... Escrever de forma concisa é muito mais difícil do que escrever muito, né? Então, é uma coisa de ir reescrevendo várias vezes. É escrever um texto longo e ir cortando, e cortando, e cortando, para deixar só as informações essenciais. Isso normalmente requer reescrever o texto muito mais vezes do que escrever um texto longo. Então, é ir realmente filtrando para deixar só as coisas essenciais lá no final. I understand. Entendi. Acredito que eu estou no caminho certo, né? E é uma matéria bruta que está sendo lapidada. Pra você ter uma ideia, aí eu estou há 5 dias mexendo e não acho que está bom. E, na verdade, ainda está com 531 palavras. Ainda tem que tirar 31. É uma luta. Mas você me deu uma boa ideia agora, no sentido de não me ficar preocupado com uma sequência cronológica, mas procurar destacar o que agregou, né, de valor, de conhecimento, de experiência técnica, profissional e outros insights valiosos nesse sentido. E essa última aí de verificar uma matéria lá estratégica foi boa, foi excelente, foi uma ótima dica. Eu vou dar. Eu já tinha pesquisado, mas eu não fui assim a fundo, dar uma olhada nas disciplinas. Eu olhei basicamente a ementa e ali aquelas explicações básicas que tem lá, né? Sempre tem nos preâmbulos, né? Mas ainda está interessante. Até porque esse curso específico, ele é formato de JOY, né? Ele tem uma parceria com a Universidade de Winnipeg e Manitoba. Então vai ser bem interessante isso daí. Vamos ver se vai dar certo. Me permita fazer a segunda e última pergunta para dar oportunidade para todos os colegas também. Com relação a essa recomendação, lá está pedindo 2. Pode ser, então, uma profissional e uma acadêmica, seria isso? Pode, aí isso vai variar um pouquinho. No direito tem algumas universidades que pedem expressamente para ser uma profissional e uma acadêmica. No mestrado em administração, muitas vezes podem ser 2 profissionais. Um pouco depende também de quanto tempo faz que você se formou. Se faz mais tempo que você se formou na graduação, é mais tranquilo que sejam 2 cartas profissionais. Se faz menos, a carta acadêmica é mais importante. Eu gosto de pensar nos 2, porque eu acho que as 2 ressaltam habilidades diferentes. Então, falar de você como aluno é diferente de falar de você como profissional. As 2 coisas são qualidades suas que a universidade quer saber. Então, vale pensar nesse equilíbrio, mas ele não é obrigatório. Se não tem, tipo, para eu falar com um professor meu, vai ser alguém que não me vê há 10 anos, vai fazer uma carta super genérica. Então, busca alguém da sua área profissional que possa escrever em maior detalhe. E aí, a minha dica principal sobre carta de recomendação a gente no Brasil tende a usar muito uma lógica de o importante é quem assina. A gente acha que
Quanto mais importante for a pessoa que recomendar a gente, melhor a nossa carta vai ser. Não é essa lógica que funciona nos Estados Unidos. Tem um texto clássico que eu gosto muito, que fala que o Brasil é o país do você sabe com quem você está falando, então é uma frase que as pessoas falam porque elas acham que elas são, que é importante quem elas são. Enquanto que os Estados Unidos se caracteriza por uma frase diferente, que é quem você pensa que é do tipo, a gente é igual e você não é melhor do que eu por nenhuma razão. Isso se reflete um pouco nesse processo de cartas. Nos Estados Unidos não importa se a pessoa que te recomendou é importante, importa se ela te conhece, se ela pode dar exemplos concretos sobre você na carta. Então, uma carta não é uma junção de um monte de adjetivos. É uma pessoa falando por que ela está atribuindo aqueles adjetivos a você. Então, se ela falar, olha, ele é uma pessoa muito criativa, é diferente dela falar, olha, a gente trabalhou nesse caso junto, em que ele deu essa solução depois de pesquisar, sei lá, como isso funciona em vários países, o que mostra que ele é uma pessoa muito criativa. Então, busquem pessoas que tenham trabalhado com vocês de forma próxima, seja como professores, seja como chefes, e que possam trazer esses detalhes para as cartas de vocês. Ser uma pessoa importante ou não é um critério secundário. O principal é sempre ser alguém próximo a você, que possa dar esses exemplos concretos. E boa sorte na aplicação, Helicóptero. Entendi. Adriana, eu preciso perguntar, porque, como eu aprendi, não tem pergunta idiota, né? Idiota é quem não pergunta, quem não busca conhecimento. Mas vamos lá, eu sou de um segmento de trabalho que o gestor, ele não quer ter trabalho. Então, levando o negócio pronto para ele assina. Uhum. E aí eu te pergunto, eu nunca fiz isso, né? Uma vez eu participei de uma criação de uma carta de recomendação para um pessoal que nos ajudou aqui da Alemanha. Mas na verdade eu cuidei só da parte da tradução, traduzi para o alemão. E aí eu não trabalhei na criação. Onde é que eu consigo garimpar esse tipo de conteúdo, assim, que dê um norte, né? Para que eu possa começar a desenvolver as ideias específicas para o meu aspecto? Porque eu tenho certeza que eu vou ter que preparar e levar para as pessoas prontas. Tá entendendo? Isso é muito comum no Brasil, é mais comum do que a gente gostaria, então eu diria que, sei lá, talvez 80% das pessoas no Brasil vão ter esse processo, assim, você escreve a sua própria carta de recomendação e o seu chefe ou o seu professor aprova, faz umas pequenas alterações, assina. É muito esquisito escrever uma carta de recomendação sobre você mesmo, falando que você é excelente, e aí dá para uma pessoa assinar. Mas, hoje em dia, eu acho que isso também tem as suas vantagens, porque você também sabe o conteúdo que está ali na carta, você sabe que ela tem as características que ela precisa ter. Então, você pode, eu diria, para você começar pensando isso, assim, faz uma lista de momentos que você interagiu com aquela pessoa, de coisas importantes que você fez para esse chefe, projetos que você se envolveu, e aí vai falando um pouco sobre eles, e pensando o que cada um deles mostra sobre você, então que qualidade cada uma daquelas coisas mostra sobre você, e aí vai ver a carta para ele assinar. E se por acaso, no seu caso, no caso de qualquer pessoa, o seu recomendador falar que você não precisa fazer uma minuta, então que ele vai escrever a carta sozinho, ainda assim, eu recomendo que vocês façam um trabalho de sentar e botar no papel momentos que vocês dois tiveram juntos. E aí mande para ele, você pode agradecer, obviamente, de forma respeitosa, e falar, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade para escrever, reunir aqui alguns momentos em que a gente trabalhou junto para facilitar o seu trabalho. Porque aí você garante, ele pode ou não usar, e aí fica na mão dele, mas você garante que você também fez esse trabalho de reunir informações e de usar a carta de forma estratégica. Última coisa que eu vou falar sobre isso, lembra daquela imagem do quebra-cabeça que eu falei? Então, se tem, assim, tem coisas que você vai ter no seu currículo que não vão caber lá nas 500 palavras do personal statement. Você pode usar a sua carta para falar dessas coisas. Então, algum projeto que você trabalhou, alguma coisa específica que você fez, não vai caber no personal statement, usa a carta do seu chefe para falar sobre isso. Então, use como um espaço também para você aprofundar coisas do seu currículo que não vão caber no seu personal statement. Perfeito. Muito obrigado. Imagina, boa sorte. Grato. Perfeito. Muito obrigado, Helicóptero. Boa sorte nesse processo. Caso mais alguém gostaria de trazer alguma dúvida, gostaria de receber a sua dúvida agora. No momento, a gente está praticamente no fim da chamada.
mas caso alguém ainda gostaria de tirar alguma questão que você tiver sobre processos seletivos de forma geral, fiquem à vontade, uma excelente oportunidade. Mas caso ninguém tenha mesmo, a gente já está no fim, eu só gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua experiência lá fora, né? De como que foi vivenciar isso, Adriana. Pode falar de forma um pouco mais simples, mesmo não precisa detalhar tanto, acho que a gente já está no fim, mas eu gostaria de saber um pouco mais como que foi vivenciar essa experiência por lá. Então, foi muito legal. Eu gostei muito da experiência fora. Eu acho que eu fui para uma cidade que eu gostava muito, era uma cidade pequena, para padrões brasileiros, mas ficava do lado de uma cidade grande, que é Boston, então tinha acesso a muita coisa culturalmente interessante, mas era uma cidade meio universitária, assim, então era uma cidade em que você saía na rua e a chance de você encontrar com alguém conhecido era de pelo menos uns 50%, assim. Então, e eu acho que tem uma coisa da vivência universitária americana, de você estar totalmente imerso na faculdade, então você está ou morando no campus, ou morando perto do campus, eu não morava no campus, mas morava perto, então, de você ter uma experiência diferente, a gente tem menos aula, em termos de hora de aula, então eu fazia, sei lá, 3 matérias por semestre, e eu lembro que os meus amigos, quando chegaram, falaram, gente, mas 3 matérias no Brasil eu fazia 8, por que é que só estão me deixando fazer 3? Só que aí você começa e você entende por quê. Porque você tem muitas horas de estudo fora de sala de aula. Então, tem um nível de preparação antes da aula muito alto. Muito do seu tempo é passado na biblioteca. Eu estudei muito nesse ano que eu estava fora. Mas eu também tive a chance de conhecer pessoas incríveis, de trabalhar com uma área que para mim era nova, que era de imigração, e de aprofundar muito meu conhecimento em áreas que me interessavam. E aí a última coisa, assim, eu acho que como eu tinha feito o intercâmbio já, eu tinha uma ideia, eu quero dizer realista, do que era estar nos Estados Unidos e do que era a faculdade para onde eu estava indo, no sentido de que não é porque é uma boa faculdade ou não é porque é os Estados Unidos que não tem problemas, que a faculdade é um mar de rosas, que todo mundo é maravilhoso. Não, as faculdades vão ter, então você vai ter americanos que não querem saber como é que as coisas funcionam no Brasil, que querem que o professor fale só sobre os Estados Unidos mesmo. E eu tive colegas que ficaram frustrados, assim, tipo, mas eu levantei a mão para falar de como isso funciona no Brasil e o professor falou que não era relevante para aquela aula. Sim, mas lembre que você está indo para o país deles e você vai contribuir com as suas experiências nos momentos que você puder, mas eu fiz uma busca muito intencional de professores e de matérias em que isso seria valorizado. E isso me deu muitos frutos, assim, eu tive uma rede de pessoas interessadas e aprendi sobre vários países, então isso foi muito legal. Mas é isso, sem uma visão idealizada de que a faculdade seria toda maravilhosa, todo mundo se ajuda, tipo, não, era um ambiente, ao contrário, bem competitivo. Mas é isso, mas eu tinha os meus amigos, eu tinha uma rede de apoio muito forte, tanto internacional quanto de outros brasileiros que estavam lá, e essas são pessoas que são muito queridas para mim até hoje, então isso talvez seja a coisa mais preciosa dessa experiência. Assim. Poxa, que incrível, realmente. Eu tenho certeza que as aulas, quando você está se preparando tanto para a faculdade, tanto para pós-graduação, qualquer outro tipo de nível acadêmico, nos Estados Unidos você sempre tem que se dar mais fora de sala de aula do que em sala de aula. Acho que isso é algo muito presente que eu já notei. Mas, enfim, muito obrigado pela presença, Adriana. Foi realmente um prazer conhecer um pouco mais sobre você, de trazer você aqui para a comunidade, para que os alunos pudessem conhecer um pouco mais sobre esse processo. Enfim, agora eu gostaria também de fazer um anúncio que a próxima chamada que nós teremos aqui na Be Confident Careers, que é o nosso novo programa, será especialmente focada entre graduação, né? Entre graduação em como conquistar uma bolsa de 100%. Então, hoje nós aqui tivemos a presença da Adriana com o mestrado, e na sexta-feira nós teremos o foco entre graduação nos Estados Unidos, com a presença do fundador da Confident, o Robson Amorim, que hoje é estudante da Universidade de Minerva, e eu espero encontrar vocês por lá. Eu sei que boa parte de vocês aqui já estão, talvez, nesse processo de mestrado, já concluíram a faculdade, mas se você talvez tiver ali um sobrinho, uma pessoa mais próxima, assim, você pode trazer também para fazer parte, para conhecer um pouco mais sobre esse processo. E, enfim, Elitóptero, você gostaria de
acrescentar mais algo? Finalizar a gravação.